E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, hoje eu vou resolver exercícios de campo elétrico, tá? E daqui a pouco a gente tem a nossa aulinha ao vivo e a gente vai tirar algumas dúvidas, né? E vocês vão tirar dúvidas, a gente vai conversar um pouco. Então, eu separei alguns exercícios de campo elétrico aqui pra gente fazer. Acho que todos são do livro de tarefa de vocês, tá bom? Então eu vou passando por eles aqui, não vou me estender muito, deve levar uma meia hora pelo menos. E vamos lá. Tudo bem, queridos? Saudades de vocês. Ó, lembrando aqui somente, vamos lembrar alguma coisa aqui, ó. Lembrando, né, pessoal, campo elétrico gerado por carga positiva, geradora, sempre de afastamento. Então, se a carga geradora for positiva, nós vamos ter campo de afastamento. Por quê? Porque nós imaginamos no ponto algo positivo. Tá? Então, as positivas vão criar em algo positivo imaginado, né, um campo de afastamento. Colocando uma carga de fato positiva, aparece uma força de repulsão, colocando uma carga que concorda então com o campo, né, quando a carguinha de prova for positiva. A carguinha de prova é aquela que a gente coloca no lugar onde já existia um campo, né? Nesse ponto aqui, pessoal, essa carga aqui, ó, já criava um campo, né? Que é aquela perturbação, aquela quase força que a gente calcula aqui, ó, kqd quadrado. Muito bem, como é que eu desenho esse campo? Imagino algo positivo. Positivo em algo positivo daria afastamento. Mas isso não é uma força ainda, é um campo, é uma quase força. Colocando uma carguinha de fato positiva, aparece uma força sobre essa carguinha chamada de prova, uma força que concorda com o campo. Colocando uma carguinha de prova negativa, a força é contrária ao campo, tá bom? E como que nós calculamos esta força? Pegamos a carguinha colocada de fato no ponto e multiplicamos pelo campo já calculado anteriormente, tá? Como a gente fez a semana passada. Se a carga geradora do campo da perturbação, da quase força for negativa, eu imagino algo positivo aqui, ó, negativo com algo positivo aqui, dá um campo de aproximação. Não diga atração. Tá? Assim como o campo gerado pela carga geradora positiva é de afastamento, o campo gerado pela carga geradora negativa é de aproximação. Então veja, uma carga geradora positiva, imaginando algo positivo no ponto, vai dar uma aproximação. Se colocarmos uma carguinha de prova positiva de fato, aí claro, vai aparecer uma força que concorda com o que o campo já dizia, já anunciava, né? Se nós colocarmos uma carga negativa no ponto, aí aparece uma força contrária que o campo anunciava, porque o campo é sempre desenhado imaginando algo positivo, tá bom? Muito bem. Nome da carga que gera o campo, ou a perturbação, ou a quase força, qual é o nome dela? Carga geradora. E o nome da carguinha que de fato a gente acaba colocando no ponto onde já existia o campo é chamada carga de prova. Então, carga geradora é que gera perturbação. A carga de prova é aquela que é colocada de fato no ponto para ficar sujeita à força, tá? Essa carguinha que a gente imagina no ponto para desenhar o campo não é a carga de prova, porque na verdade não tem uma carguinha ali, a gente imagina, né, pessoal? Então tá bom. Qualquer dúvida quanto a essa nomenclatura, essa forma de expressão, vocês vão me perguntar no plantãozinho hoje, beleza? Então tá bom, queridos. Vamos aos exercícios. Olha só. Eu vou chamar a canetinha aqui, tá? Uma canetinha pra gente fazer aqui. Olha. Considerando as propriedades do campo elétrico, assinale verdadeiro ou falso. Primeiro, né? Campo elétrico é uma grandeza escalar. Pode parar, né, pessoal? Já está errado aqui, ó. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Você calcula e desenha. Então aqui é falso. Beleza, queridos? Falso. A gente calcula e desenha o campo elétrico, né? Então, vamos só lembrar uma coisinha, pessoal. Quando a grandeza é do tipo escalar, você só calcula, né? Ela só tem módulo. Agora, quando ela é do tipo vetorial, você calcula e desenha. Meu campo é vetorial, né? Vamos ver aqui, pessoal. Então, falso. O campo elétrico pode ser identificado, né? Você perceber que existe um campo, uma quase força. Ao se colocar um corpo eletrizado, chama da carga de prova, num certo ponto e verificando a atuação da força.
Isso, gente, ó, essa tá certa. Por quê? Ó, vamos pensar o seguinte. Imagine que você tivesse uma carga geradora positiva aqui, né? A gente ilustrar, ó, geradora. Essa carguinha aqui cria o que nesse ponto? Cria uma força aqui? Não, cria uma quase força, né? Quase força. Como é que chama essa quase força? Chama-se campo, que no caso aqui é de afastamento. Aí alguém vai perguntar assim, mas como é que você sabe que tem esse campo aqui? Como é que você sabe que isso aqui é uma quase força? Vou explicar agora. Porque se eu colocar de fato aqui nesse ponto uma carguinha positiva, essa quase força passa a ser uma força de verdade. Então, se aparece uma força, pessoal, é porque já existia uma quase força. É como se o campo fosse o precursor da força, tá? Onde há um campo, haverá uma força. Basta colocar uma carguinha de prova que você vai ver isso. A carguinha de prova é aquela que efetivamente fica sujeita à força. Então, isso é verdade. Né? Então, verificamos a presença do campo colocando uma carguinha de prova no ponto onde já existia o campo. Olha, a intensidade da força que atua em uma carga de prova pode ser calculada por F igual a Q vezes V. Perfeito. Perfeito, é formulinha, né? Você já tem o... vamos imaginar que o campo aqui, você já calculou o campo, né? Você já calculou o campo por aquela formulinha E igual K, carga geradora por D quadrado. Então, você já sabe que o campo pré-existente vale I. Aí você colocou a carguinha de prova. Quanto vale a força elétrica que aparece nela? A carguinha de prova, módulo dela vezes E. Perfeito. Verdadeiro. D. Se uma carga de prova for colocada num campo elétrico, ela estará submetida a uma força elétrica que possui a mesma direção, o mesmo sentido do campo. Opa! Vamos lembrar? Imagine que você tem uma carga geradora positiva. Começa tudo de novo, viu, pessoal? Não tem problema não. Ó, uma carga geradora positiva. O que essa geradora positiva está gerando nesse ponto? Vamos trocar a cor da tinta um pouquinho, pessoal, só para ficar um pouquinho diferente, ó. Cor da tinta, vamos colocar um pretinho aqui. Ó. Esta carga geradora já criava aqui um campo. Como esta carga é positiva, ela cria um campo de afastamento, tá vendo? Esse campo é a força? Não, é a quase força. Então a carga geradora positiva cria o quê? Tem vontade de afastar, né? Porque se você imagina algo positivo aqui. Agora, a hora que ele falou, se a gente colocasse uma carguinha o que aqui? Negativa? Ah, não, né, pessoal? Quando a gente coloca uma carguinha negativa, a força que aparece nela é justamente de sentido contrário ao que o campo anunciava. Porque o campo anuncia, pessoal, o quê? O que aconteceria sobre uma coisa positiva colocada aqui, ó. Eu imagino algo positivo, olho para essa carga, seria de afastamento. Mas agora eu coloquei negócio negativo, um negócio, entre aspas, né? Uma carguinha de prova, aparece uma força contrária. Olha o que ele falou aqui. Mesma direção, sim, mas sentido, não, né? Mesmo sentido, não. A força, ó, carga de prova negativa, gente. A força colocada tem o que? Mesmo direção e sentido do campo? Falso, tem sentido oposto. O sentido do vetor campo elétrico criado por uma carga fixa independe do seu sinal. Ah, como que independe do sinal, né, pessoal? A gente acabou de discutir isso. Pera aí, vamos chamar a canetinha aqui de novo. Pera aí, vamos trocar a cor, né? Pera aí, pessoal. A gente acabou de discutir isso, né? A carga geradora positiva gera num ponto pertinho dela o que, ó? Um campo de afastamento. Já a carga geradora negativa gera aqui no pontinho pertinho dela aqui, ó, um campo de aproximação. Acabamos de discutir isso no slide anterior, né, gente? Então não, como é que pode dizer que o vetor campo elétrico se é criado por uma carga, ele está falando de que carga, pessoal? Ele está falando da carga geradora. Independe do sinal, claro que depende do sinal. Se for positiva, cria perturbação de afastamento. Se for negativa, cria perturbação ou quase força de aproximação. Então, falso. Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Primeira questão da página 227. Ok, queridos? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima.
Ó, essa aqui é bem interessante, hein? Vamos ficar bem atentos nela. Essa aqui é uma questão um pouquinho mais complicadinha. Mas também não é tudo isso, não. Vamos lá. Ó, eu vou chamar a canetinha aqui também, porque a canetinha sempre ajuda, né? Cadê? Aqui. Vamos lá. Olha só, pessoal. Físico, ele conta uma historinha aqui, ó. Físico norte-americano, Millikan, ganhador do prêmio Nobel, tal, realizou diversos experimentos, identificaram o valor de uma carga de elétron, muito bem. O Millikan jogou gotículas de óleo eletrizadas, quer dizer, com carga, né? Entre duas placas metálicas, planas eletrizadas. Essa placa aqui, ó, tem carga, gente. Essa aqui também tem, ó. Ele colocou uma carguinha entre estas duas placas, tá? E analisou o movimento das gotas. Essa experiência ficou conhecida como a famosa experiência de Millikan. Pela experiência de Millikan, pessoal, ele conseguiu, ó, identificar o valor da carga do elétron. Lembra a carguinha elementar, pessoal? Aqui que a gente viu faz um tempinho? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, lembra? Foi essa experiência aqui que permitiu o cálculo dessa carguinha, do elétron. Olha, numa situação equivalente à experiência de Millikan, a figura a seguir representa um corpo eletrizado negativamente. Olha, presta atenção, ele falou que a carga desse corpo aqui, ó, olha pessoal, eu vou colocar aqui, é negativa. Negativa, tá? Olha só, hein, temos uma carguinha negativa colocada entre duas placas, que também tem carga, tá? Massa 0,1 grama, para aí, vamos acertar isso aqui. Massa, acertar não, né? Porque não está errado. Vamos ajustar, 0,1 grama. Cada grama, né, pessoal, é a milésima parte do quilo, né? 10 a menos 3 quilogramas. Portanto, 0,1 grama é 0. Sabe o que você faz? Ó, copia o 0,1, apaga o grama e coloca 10 a menos 3 quilos. Pronto. Tá vendo? 0,1 grama, cada grama tem 10 a menos 3 quilos. 0,1, 10 a menos 3 quilos. Guardei. Olha só, o campo elétrico na região entre as placas pode ser considerado uniforme. O que significa uniforme? Esse campo aqui, pessoal, depois vamos falar um pouco mais disso. Ele é constante. Está falando que é constante. Em toda essa região aqui o campo é constante. Vale quanto? Olha só, pessoal, ele deu o valor da quase força que existe nessa região. Gente, olha que interessante, ó. Dentro dessa região aqui existe um campo. Vê? Vou desenhar aqui, ó. Existe um campo. Mas para onde ele aponta? Para baixo, para cima, para direita, para esquerda? É isso que a gente vai querer saber. Então, peraí, ó. Nós temos um campo. E eu estou... Mas espera um pouquinho. Quem está criando esse campo? Olha, pessoal, quem está criando esse campo, quer dizer, quem está criando essa perturbação, são essas placonas aqui, ó. Tem uma placa aqui assim, gente, carregada, e tem outra placa aqui, ó, carregada. Então, nós vamos descobrir os sinais dela já já, vocês vão ver. Tem uma placa aqui, uma placa aqui. Essas duas placas criam esse campo, então criam uma região onde existe quase força. Aí ele põe uma carguinha, essa aqui, pessoal, é a carguinha de prova. Por quê? Porque ela foi colocada numa região onde já existia um campo. As placas, viu, pessoal, que são as cargas geradoras do campo. Placa geradora. Essa aqui também, ó, placa geradora. Tá bom? Tá. Pera aí, mas uma é positiva, outra é negativa, como é que fica? Calma, depois a gente vai conversar. Eu não sei os sinais dessas placas até por enquanto. Sei que essas placas aqui, pessoal, criaram um campo e este campo vai gerar uma perturbação que vai agir nessa carguinha aqui. Então vamos lá, olha só. O campo elétrico na região vale esse aqui que você está vendo, ó, 8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, tá bom, queridos? Pessoal, deixa eu só ver, eu comecei, era 5, 35, até 45. Não, só estou vendo o tempo aqui, viu, queridos, para não me perder. Olha, determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que aparece na carga. Opa, aparece uma força na carga? Aparece, por quê? Olha só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele colocou, o que ele colocou ali, pessoal? Ele colocou um elétronzinho, né? Ele fala ali, né, pessoal? Não, ele não fala se é um elétronzinho. Eu tô olhando aqui o enunciado, viu, pessoal? Aliás, não fala, viu, gente, que ele quer o módulo dessa carga. Desculpa, viu, queridos?
Deixa eu ler até o final. Uma situação equivalente, a figura seguinte, um corpo eletrizado negativamente, não falou se é um elétron. É que a experiência de Millikan foi com elétron, mas esse aqui ele não fala não, ó. Tanto é que ele quer o valor da carga aqui no item C. Então, se fosse um elétron, a gente já saberia, né? Tá. Só que ele fala uma coisa, ó. Olha só, gente, essa situação equivalente, essa coisinha ficou em equilíbrio entre as duas placas planas. Então, nós somos obrigados a concluir o seguinte, pessoal, veja bem. Se ele colocou essa carga, que tem massa, num local onde tem gravidade, essa carga aqui, pessoal, esse corpo, né? Pessoal, esse corpo aqui, ele tem carga e tem massa. Aliás, a massa dele está aqui, a gente já achou, 0,1 grama, 0,1 10 a menos 3 quilos. Olha só que curioso, pessoal. Se ele está em equilíbrio, é porque a força resultante é zero. Então, nós concluímos, deixa eu chamar aqui uma outra corzinha. Nós concluímos que deve ter aparecido uma força para cima do tipo elétrica, que só ela pode conseguir equilibrar peso. Nós não colocamos uma carguinha numa região onde existia um campo, queridos? Colocamos, né? Porque ele fala que aqui tem um campo, ó. O que é o campo? É uma quasi-força. O que acontece quando você coloca uma carguinha de fato, no caso negativa, dentro de uma região onde já existia uma quasi-força? Aparece uma força. E como que eu sei que essa força é para cima? Porque, pessoal, ele está dizendo que a carga está em equilíbrio. Ah, então, olha como que dá para achar o item A, pessoal. Item A, ó. Força resultante nesse corpo tem que ser zero, não é? Tem. Por quê? Porque ele falou que está em equilíbrio. Então, a força elétrica, pessoal, tem que ser igualzinha à força-peso. Força-peso eu tinha certeza que estava agindo, ó, porque um corpo de massa M numa região que tem gravidade vai ficar sujeito ao peso. E como ele está em equilíbrio, tem que ter uma força equilibrando a força-peso. Só pode ser quem? A força elétrica. Então, a força elétrica, pessoal, nesse caso, será igual a M vezes G. Tá vendo? Então vai ser 0,1 vezes 10 a menos 3, que é a massa, vezes o G, que é 10. Descobrimos a força elétrica que ele pediu no item A, pessoal. Dá 0,1 vezes 10 a menos 2 newtons. Tá? Ó, o item A tá pronto. Então, alguém vai dizer assim, mas por que você não aplicou aquela formulinha? Lembra a formulinha, pessoal? Força elétrica igual ao módulo da carguinha colocada no campo vezes o campo. Porque, embora eu tenha o campo, eu não tenho a carga, viu, gente? É que eu imaginei, viu, pessoal? Como ele falou, experiência de Millikan, que fosse um elétron, mas não é não. Mas se bem que ele podia ter deixado um pouco mais claro para nós aqui, né? Olha, ele quer saber a carguinha. Então, eu não tenho essa carga. Então, não deu para calcular por aqui. Mas eu sei que esta força teve que equilibrar a força-peso, porque ele fala em equilíbrio. Ele fala em equilíbrio, né, gente? Tá vendo? Beleza. Tá certo, pessoal? Tá. Então, eu descobri que essa força elétrica só podia ser para cima, porque é a única que pode anular o peso. Não tem outra, né? Ele falou em equilíbrio. Falou em equilíbrio, o resultante é zero. Muito bem. Olha, pessoal, outra coisa. 35 mais 10, 40. Tô calculando o tempo aqui para não estourar, viu, queridos? Perdão. Ele quer, olha só, gente, se nós colocamos essa carguinha de prova nessa região onde já existia o campo e apareceu a força elétrica para cima, para equilibrar o peso, nós garantimos o equilíbrio. Agora o que ele pede, pessoal, a direção e o sentido do campo. Ele quer saber para onde está apontando o campo. Vamos pensar um pouco. Ah, mas você não sabe a carga geradora para saber se é de afastamento ou de aproximação. Mas espera um pouquinho. Lembra que a gente conversou há pouco, naqueles slides de revisão? Dá uma olhadinha lá. Lembra, pessoal, que sempre que a carguinha de prova for negativa, a força que aparece nela é contrária ao campo que existe na região. Então, sabe o que a gente acabou de descobrir? Que esse campo é para baixo. Só pode ser para baixo. Gente, o campo que existe nessa região aqui só pode ser para baixo. Vai falar assim, mas peraí. Por que você sabe que é para baixo? Por que você desenhou o campo para baixo? Porque uma carga de prova negativa, aquela carguinha que de fato é colocada na região onde existe o campo, né, pessoal? Aquela carga, quando colocada numa região onde existe um campo, uma carga negativa, e aparece uma força nela, essa força é sempre contrária
ao campo. Quer ver? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha aqui, gente, ó. Lembra, ó, carguinha de prova negativa, força contra o campo. Ó, aqui também, ó, carguinha de prova negativa, força contra o campo. Então, sempre que a carguinha de prova for negativa, o campo e a força vão ser contrários. E como a gente descobriu a força, porque esta força só poderia ser para cima para anular o peso, pessoal. Se ela é para cima, então o campo que aparece tem que ser para baixo, né? Peraí, pessoal, aconteceu alguma coisa com a minha canetinha aqui, peraí. Tudo bem, pessoal? Ué. Ah, meu Deus do céu, não vou nem falar o que eu tava fazendo, a pessoa tava colocando a caneta invertida, Jesus Cristo. Vamos lá, desculpa, gente. É o horário. Olha, então, carga negativa, ficou sujeito a uma força elétrica para cima. Como é que eu sei que ela é para cima? Para anular o peso. E como ela é negativa, então essa força é contra o campo. Então o campo é para baixo. Pronto, já fizemos ó, o A e o B. Qual o valor da carga? Agora sim, né, gente? Ó, então essa aqui foi a B. A C, pessoal, dá para fazer agora. Agora que a gente sabe o valor da força elétrica, agora eu faço, ó. Módulo de Qzinho vezes Z. Quanto que é a força? 0,1 vezes 10 a menos 2 é igual a carguinha que queremos saber vezes o campo. 8 vezes 10 a quarta. Vamos tomar um pouco de cuidado aqui, pessoal. Bastante, para dizer a verdade. Aqui, ó, é como se fosse... Então vai ficar assim, né? O módulo da carguinha vai ficar igual a 1 vezes 10 a menos 3 dividido por 8 vezes 10 a quarta. Eu fiz essa continha aqui para vocês, viu, queridos? Quer ver? Eu já fiz essa continha aqui para vocês. 1/8 dá 0,125. Se você passar o 10 a quarta para cima, vai ficar 10 a menos 7 lá em cima. Ó. Tá vendo? Vai ficar 10 a menos 7. Então, se você quiser escrever um número mais bonitinho, aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Módulo de Q, então, vai ser igual a 12,5, né? Vezes 10 a menos 9. Sabe o que é 10 a menos 9? Lembra, pessoal? É nano. 12,5 nanocoulomb. Lembra, ó, nanocoulomb. Não precisa, tá? Podia deixar 12,5 vezes 10 a menos 9. Então, ó, resposta aqui. Carguinha igual 12,5 nanocoulomb. Tá bom, queridos? Um passinho de cada vez, né? Então, peraí, rapidinho, vamos lá. Por que você sabe que a força elétrica é para cima? Porque ela foi colocada aqui, o peso quis puxar lá para baixo, ela ficou em equilíbrio. Então, só pode ser a força elétrica equilibrando o peso. Tá. Então, igualei força elétrica com peso, achei força elétrica. Tá. Por que você desenhou o campo para baixo? Porque a força numa carguinha de prova negativa é sempre contrária ao campo. Se a força é para cima para anular o peso, o campo só pode ser para baixo. Beleza, fizemos a B. E a C? Peguei a força que sabíamos, peguei a forcinha que sabíamos aqui, ó, e apliquei a formulinha F igual a Q vezes Z. Saiu. 12,5 nanocoulombs. Ok, queridos? Fizemos a continha. Agora, ó, a última pergunta. Qual o sinal das cargas das placas? Opa, tranquilo. Esse campo não está apontando para baixo, pessoal? Por que que esta placa de cima aqui tem que ser positiva? E por que que essa placa de baixo aqui tem que ser negativa? Eu já vou responder. Quer ver por quê? Por quê, pessoal? Porque se o campo aponta para baixo, esse campo, para essa placa de cima, não tem que ser um campo de afastamento, ó. Não é um afastamento em relação à placa de cima, então a placa de cima que tem que ser positiva, porque cargas geradoras positivas que geram afastamento. Então, em relação à placa de cima, o campo é de afastamento, ó, porque está apontando para baixo. Por isso que ela é positiva. Agora, em relação às placas de baixo, o campo é de aproximação, pessoal. Olha só, de aproximação, por isso que ela é negativa. Então, as placas de cima são positivas para gerar, em relação a elas, esse campo de afastamento, ou olhando para as negativas, gerar esse campo de aproximação. Tá bom? Anote as suas dúvidas nesse exercício e me pergunte no nosso plantãozinho hoje à tarde. Beleza? Vamos lá, queridos. Próximo exercício. Esse aqui é pra gente descansar um pouquinho, né? Esse aqui é mais tranquilinho. O anterior foi mais pesadinho. Ó, olha só.
duas cargas elétricas pontiforme Qzão, ó, essa aqui é positiva. E essa aqui, negativa, tá? São mantidas a certa distância uma da outra. Atenção porque ele vai perguntar. A força elétrica que a carga negativa sofre. Opa, a carga negativa, ele vai falar da força da carga negativa, então, que é essa aqui. E o campo elétrico presente no ponto onde ela está. Ah, pessoal, ele quer saber tudo da negativa aqui, ó. Que tipo de campo está acontecendo e força aqui? Fácil, né, gente? Quer dizer, vamos tomar cuidado, né? Ele quer saber que tipo de campo e de força a negativa está sofrendo. A força F que a carga negativa sofre e o campo elétrico presente onde ela está, para um pouco. Ele está admitindo que essa aqui é a geradora, então, pessoal. Essa aqui é a geradora. E esta aqui é a de prova. Tá vendo? Que tipo de campo uma geradora positiva gera onde está a negativa lá bonitinha, pessoal? Ah, é negativa. Não, mas a gente, para desenhar o campo, sempre imagina o quê? Positivo ali. Então, por um momento, pessoal, eu esqueço que a carguinha negativa está aqui. Por quê? Porque para desenhar o campo que essa geradora aqui gera neste ponto onde está a negativa, apesar dela ser negativa, eu imagino aqui, ó, eu imagino algo positivo, mesmo que não tenha. Então, para essa carga positiva, qual seria a força, ou melhor, quase força, o campo aqui? Imagino algo positivo, positivo com positivo geraria o quê, queridos? Afastamento, né? Agora, como a carguinha colocada é negativa, a força que vai aparecer vai ser contrária ao campo. Então, a força vai ser assim, tá? Naquele primeiro slide que eu fiz a revisãozinha, tá lá essa figurinha aqui, ó. Então ele fixou de cara, né, pessoal? Esta é a carga geradora. Geradoras positivas geram um campo do quê? Não importa quem esteja aqui, afastamento. Se você colocar algo positivo aqui, a força concorda com o campo. Como colocou algo negativo, a força é contrária. Então, campo para a direita, força para a esquerda, pessoal. Campo para a direita, força para a esquerda. Alternativa B. Ok? Tranquilo? Ele está se referindo ao campo onde, ó, pessoal, o campo onde a Qzinho está, hein? Onde essa aqui está, tá bom? O campo é aqui de afastamento porque quem gera é a positiva. E a força é contrária porque esta carguinha aqui é negativa, tá bom? Vamos ao próximo exercício. Tá tudo bem, pessoal? Tudo tranquilinho? Anote as suas dúvidas, tá? A gente está completando agora quase meia hora de aula, falta no máximo 10 minutos. Se não der tempo de fazer tudo, eu faço no plantão com vocês. Eu não vou estourar o tempo de jeito nenhum, tá? Olha esse aqui, pessoal. Uma partícula com carga 8 vezes 10 a menos 7 coulomb exerce uma força de módulo dado aqui sobre outra partícula. Espera aí, vamos fazer o desenho. Primeira partícula. Deve ser a carga geradora, viu, pessoal? Essa aqui, ó. Quanto ela vale? 8 vezes 10 a menos 7 coulombs. Tá, essa aqui é a geradora. E ela está gerando o que? Bom, deve ter uma outra aqui. Essa aqui, pessoal, é a de prova. Quanto vale a carguinha dela? 2 vezes 10 a menos 7 também. Bom, você tá vendo? Bom, beleza. Então ele está falando aqui, ó, que essa carga aqui gera nessa uma força. Bom, pessoal, parece que as duas são positivas, né? Parece não, elas são positivas. Então a força que está aparecendo aqui é de repulsão, né? Ó, sobre uma outra, uma força de repulsão. Quer dizer, essa aqui repele aquela para lá, ó. Gente, tô escrevendo força agora, tá? Força, hein? Ó, força. Quanto que é a força? Ele fala, ó, uma carga de 8 vezes 10 a menos 7, positiva, né? Exerce na outra positiva. A gente já sabe, né, pessoal? Lá da lei de Coulomb, uma força de repulsão de... Ele deu aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 2 newtons. Vamos escrever aqui. Tá, né? Qual a intensidade do campo no ponto onde está a segunda carga? Ele quer que você descubra o campo aqui, ó. Ô, gente, tranquilo. Na carguinha, no ponto onde a carguinha de prova foi colocada, já deu a força para você com que esta carga aqui, ó, repele, ó, essa força aqui, essa carga aqui, pessoal, está repelindo essa segunda. Essa aqui ele chamou de carga 1, né? Essa
Aqui ele chamou de carga 2. Então, se a carga 2, que é 2 vezes 10 a menos 7, é repelida com 1,6 10 a menos 2 newtons, pessoal, e você tem o valor dela, como é que você acha o campo? Usa aquela formulinha que relaciona a força, carga de prova e campo. Força elétrica é módulo da carga de prova vezes Z. 1,6 vezes 10 a menos 2 newtons de força é igual ao que? Opa! Quanto vale a carguinha aqui? Desculpa, viu, pessoal? A carguinha vale 2 vezes 10 a menos 7 vezes o campo que ele quer saber. Tá bom? Quem será o campo? O campo será 1,6 vezes 10 a menos 2 dividido por 2 vezes 10 a menos 7. Chegamos, né, pessoal? Isso aqui foi tranquilinho também, né? Tá bom? Então, ó, ele deu a força na carguinha de prova e deu a carguinha de prova. Como é que você acha o campo? Ah, por que você não fez, ó? Por que você não achou o campo por K, módulo da geradora, sobre D quadrado, né, gente? Primeiro que ele não me deu o K. Segundo, mas eu podia até lembrar o K do vácuo. Segundo, tudo bem, ele me deu a carga geradora. Mas olha o que ele não deu aqui, gente, a distância. Então, ele não quer que você use essa, ele quer que você use esta aqui, ó. Esta aqui, tá? Então, pus a força aqui, 1,6 vezes 10 a menos 2, pus a carguinha de prova aqui e achei o campo. Vai dar quanto? 1,6 por 2 dá 0,8 vezes, passo 10 a menos 7 trocando de sinal, pessoal, fica 10 a 7, 10 a menos 2 fica 10 a quinta. Melhorando, ó, vai dar 8 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Muito cuidado, hein? Viu, pessoal? Esse cara aqui é newton. Esse cara aqui, ó, que é o campo, é newtons por coulomb, tá bom? Tranquilinho? Qualquer dúvida, anota a sua duvidazinha e me pergunta depois na aula. Pessoal, estamos completando 35 minutos de aula já, quase. Deixa eu ver aqui, 5 para 35, 30. Faltam 7 minutos, mas vamos lá. Ó, olha esse aqui. Se faltar um, eu faço com vocês na aula, no plantãozinho, fica em paz. Deixa eu trocar só a cor aqui, que é uma cor melhor aqui para fazer esse exercício. Olha isso aqui que interessante, pessoal. Considere a figura a seguir, que representa duas cargas elétricas de mesma intensidade e sinais opostos. Então aqui, ó, elas têm o mesmo módulo, Q e Q, só que uma é positiva e outra é negativa, tá? Vamos chamar essa aqui de carga A. Vamos chamar essa aqui de carga B. Eu só não vou chamar de 1 e 2, porque ele já colocou uns 1 e 2 aqui, não quero confundir, tá bom, pessoal? Carga A, carga B, tá? Carga A é positiva, a B é negativa. Importante, ó, a carga A positiva gera campo de afastamento ao redor dela. Em qualquer ponto que você pensar, ela gera campo de afastamento, sempre querendo empurrar. E a carga, mesmo que possa não empurrar, né? Lembra que o campo é a pretensão da carga. A força que vai aparecer depois depende da carguinha colocada, mas o campo é sempre uma pretensão. A negativa B quer sempre fazer aproximação. A positiva afastamento, a negativa aproximação. Bom, representa duas cargas elétricas de mesma intensidade e sinais opostos nos vértices inferiores desse triângulo equilátero. Olha o que ele pergunta, pessoal. O vetor que representa o campo elétrico resultante nesse ponto aqui, ó. Ele quer que você encontre o campo elétrico resultante nesse pontinho P aqui, ó. Esse pontinho P que eu vou colocar aqui, ó. Tá? Bom, pessoal, você tem um ponto P sujeito simultaneamente a dois campos, um gerado por uma carga positiva e outro gerado por uma carga negativa, tá bom? Então tá. Olha, esqueça um pouco dessas setas. Olhe só para... Vamos lá, primeiro olha para a carga A. O que ela é? Positiva. Imagina uma reta aqui, pessoal, ligando a carga A até o ponto P, tá? Que é esse segmento aqui, ó. Imaginou? Agora, a carga QA faz que tipo de campo lá no ponto P? Não é afastamento? Você vem aqui, coloca a lapiseirinha aqui no ponto, pessoal, ó. Afastamento. Então, quem é esse aqui? Esse é o campo, quer dizer, a quase força gerada pela carga A nesse ponto. Porque mesmo, gente, eu imagino algo positivo aqui, ó. Aqui, ó.
olha para essa aqui, é positiva, ela está com vontade de fazer o que aqui? Afastar. Por quê? Para desenhar o campo, imaginamos algo positivo no ponto. Olha para a carga geradora, ela é positiva, o que ela faria com algo positivo aqui? Afastaria. Então, campo de afastamento. Mas como não tem nada, você não chama de força, você chama de campo, quase força, tá bom? Bom, então a carga A gera um afastamento lá. Agora, e a carga B? Gera uma aproximação. Então, vamos lá. Porque imagino algo positivo aqui, carga geradora negativa, olha só, gente, imagina nessa reta que une aqui os dois, ó. Tá aqui. Tá vendo? Quem é esse aqui? É o campo gerado pela B. Então, pessoal, pode memorizar, viu? Para ficar bem mais rápido. Carga geradora positiva gera o quê? Tem vontade de afastar. Carga geradora negativa tem vontade de aproximar. Pronto. Agora você tem que achar a resultante dessas duas aqui. Lembra do cabecinha na bundinha, pessoal? Como é que é mesmo? Desenha o campo EA. Já deu para perceber quem vai ser, né, gente? Vai ser o 2, né? Pega o EB agora, coloca a cabecinha do EA, ó, na bundinha do EB. Olha o EB aqui. Queridos, soma vetorial, ó. Tá bom? Podia fazer aqui também, viu, gente? É só arrastar o EB pra cá, assim, ó. Você já percebe que fecha aqui, né? Então, olha, transportei o EA pra cá e pus a cabecinha do EA na bundinha do EB. Era só fazer assim, viu, pessoal? Trazer o EB pra cá, assim, ó. Tá vendo? Olha o EB aqui, ó. O EA é esse aqui. Esse aqui seria o EB. Esse tracejadinho aqui seria o EB, né? Olha ele ali. Como tá aqui. E quem fecha a figura é o E2. Vamos trocar a cor da canetinha aqui. Quem fecha a figura aqui, ó. Da bundinha do EA para a cabecinha do EB, quem é? É o campo resultante. Olha lá, queridos. É o campo resultante. Pronto. Dá o quê? Alternativa. Dá o E2, né? Alternativa B. Dá esse aqui, então. Então, o que nós fizemos? Primeiro desenhei o campo que a carga A gera. Carga A, do que ela é? O que ela é? Positiva. Carga geradora positiva gera o que num ponto próximo dela? Vontade de afastar. Então, vai lá no pontinho, ó. Imagina aqui uma reta ligando a carga geradora e o ponto. Desenho, ó, afastar. A outra é negativa, aproximar. Some vetorialmente, né? Por quê, pessoal? Porque o campo resultante é o quê? É a soma vetorial do campo gerado de afastamento por A mais o campo gerado de aproximação por B. E esta soma aqui, ó, está indicada naquele polígono ali, né? Primeiro eu coloquei o EA, depois a pontinha do EA no comecinho do EB. Isso aqui que denota a soma, ó, quando você cola a ponta a extremidade na origem ou a cabecinha na bundinha, que isso aqui denota o que? Caracteriza o que? Uma soma vetorial, né, gente? E aí quem fecha a figura da bundinha para a cabecinha é o resultante. Então dá 2, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, eu tinha mais um exercício para fazer, ó, que é esse aqui. E depois acabou, ó, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui no plantão com vocês, que é um excelente exercício. Até coloquei já um painelzinho quadriculado que nem aparece no enunciado, tá? Mas já tá dando tempo aqui, ó, 39 minutos, vai dar 40 minutos. Queridos, então a gente se encontra hoje no plantão, tá bom? Saudades de vocês, anotem as suas dúvidas a partir da aula. Reúna suas dúvidas da semana passada, da parte teórica, e eu fiz alguns exercícios também com vocês. Tinha aquele do pêndulo lá que era meio complicadão da aula passada, dá uma olhadinha nele. E mais esses aqui de hoje, tiramos as dúvidas no nosso plantão, tá bom, queridos? Até lá, grande abraço.